Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, onde vamos reler aqui o texto a partir do versículo 19, os dois últimos versículos apenas, versículo 19 e 20, deste que é o primeiro Evangelho, não na ordem cronológica, mas na ordem que ele se apresenta na Bíblia, e que também é um dos maiores livros do Novo Testamento. Mateus, último capítulo, os dois últimos versículos, diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós temos, queridos, as últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, conforme Mateus nos apresenta. Mateus fala de Jesus como sendo o rei, aquele que veio cumprir as profecias como o rei Messias, e aquele que veio para apresentar o reino de Deus e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o que nós vemos aqui é agora o rei que foi ressuscitado e que teve todo o seu poder, a sua autoridade restaurada. Ele, enquanto estava naquela condição do corpo humano, tinha limitações que o próprio corpo humano impunha, mas agora ele diz: todo o poder foi me dado, toda a autoridade. E é exatamente com esta autoridade de rei, com esta autoridade de quem manda, que Jesus dá essa ordem aos seus discípulos. Aqui não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem do rei que diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui está a missão da igreja. Quando Jesus mandou-nos pregar o Evangelho, batizar as pessoas e ensiná-las os seus mandamentos. Esta é, portanto, a missão da igreja. Juntamente com os apóstolos, a igreja começou então a fazer tudo isto, e até hoje estamos aqui fazendo isto, cumprindo o que Jesus nos mandou fazer. Mas hoje eu gostaria de, dentro dessa ordem de Jesus, destacar um aspecto para estudarmos uma das ordenanças que ele deu à sua igreja, que é o batismo em águas. Jesus mandou pregar o Evangelho e mandou que fosse batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender então como se dá este batismo em águas, qual a importância dele. Vamos entender por que o crente deve se batizar e quem deve ser batizado, quem deve também ou quem pode batizar, a fim de que nós possamos aqui deixar bem entendido esse assunto que é tão básico, que todo crente deve realmente conhecer, que é o batismo em águas. Não é uma exclusividade do cristianismo batizar em águas. Jesus deu uma ordenança à sua igreja que batizasse, e juntamente com a Santa Ceia compõe as duas ordenanças que nós, a igreja evangélica, aceita como sendo uma ordem de Jesus para nós cumprirmos. Algumas igrejas chamam o batismo e também a Santa Ceia de sacramentos. Algumas igrejas evangélicas, embora entendam ou chamem de sacramento, entendem que eles, tanto a ceia quanto o batismo, não são formas pelas quais a pessoa é salva, pelas quais a pessoa é transformada, mas entendem que são ordenanças do Senhor para a sua igreja, que ela deve, portanto, cumprir isto porque foi ordenado
embora não necessariamente através desses dois atos a pessoa vá receber alguma coisa como a salvação, a regeneração, a transformação. Batismo e Santa Ceia, portanto, são as duas ordenanças do Senhor para a sua igreja. A primeira informação que nós temos acerca de batismo no Novo Testamento não é Jesus quem está batizando. O primeiro batismo que nós vemos no Novo Testamento é João Batista. O precursor de Jesus, o precursor do Messias, é ele quem vem batizando em águas. E aí nós entendemos que o batismo, ou seja, alguém que passa por uma lavagem, uma imersão na água, isso não é exclusivo do cristianismo. Outras religiões também utilizam desse mergulho em água ou da lavagem em água como um ritual religioso. O próprio judaísmo costumava também fazer isso com os prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Mas aqui aparece João Batista e ele vem com um batismo que é para arrependimento, para perdão de pecados. Então aparece João Batista pregando junto às margens do Rio Jordão e batizando para perdão de pecados. É a primeira informação que nós temos sobre batismo no Novo Testamento. E aí nós vemos que João, ele batizava como um preparo daquele povo para receber o Messias. Como alguém que está já purificando o povo, como alguém que está chamando o povo ao arrependimento, preparando o coração do povo para receber o Rei Messias, para receber Jesus, aquele que iria batizar não apenas com água, mas ele diz com o Espírito Santo e com fogo. João anuncia que aquele que vem após ele é maior do que ele. Mas João começa então a batizar o povo. E de repente o que acontece? Diz o texto aqui que apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí Jesus aparece lá no Jordão, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando então Jesus é batizado por João, embora o próprio João ficou meio resistente, né? Porque ele entendia perfeitamente, se o batismo é para perdoar pecados, se o batismo é para purificação de pecados, como é que Jesus vai se batizar se ele não tem pecados? Se ele não tem nada para ser purificado? Mas ali no batismo, queridos, começou a identificação de Jesus com o pecador. Ele começa a se identificar conosco, com a nossa condição de pecador. E João, quando protesta, mas eu que devia ser batizado, o Senhor vem a mim, e ele diz: deixa por enquanto. Vamos cumprir toda a justiça de Deus. Então Jesus está se identificando plenamente com o homem pecador, embora ele não tenha pecados. Mas ele vai até João e ali também inicia o seu ministério. Porque quando ele sai da água, aí João diz: eu vi descer sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba, e ouvi a voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus começa então o seu ministério. Alguns autores dizem é porque o sacerdote, antes de iniciar o seu trabalho sacerdotal, ele precisava se lavar. Fazia parte do ritual do sacerdote primeiro se lavar antes de iniciar os seus trabalhos. E alguns dizem, talvez por isso que Jesus então foi primeiro batizado, não para perdão de pecados, porque ele não tinha, mas para dar início ao seu ministério, para se identificar com o homem pecador e dar início à sua obra, porque ele é apresentado por João exatamente como o Cordeiro que vai morrer em prol de cada homem. E aí Jesus, ele cumpre o batismo de João e estabelece ali agora um novo modelo de batismo, né? Porque o batismo de Jesus não foi para perdoar pecados, porque ele não tinha,
Ele batizou-se apenas como um sinal que algo estava iniciando, que algo estava começando. E, portanto, ele deu um novo significado à cerimônia do batismo. Um batismo que não lava, não tira pecados, mas um batismo que tem um significado muito grande, que é um sinal que aponta para uma nova vida que está começando, portanto, agora em Cristo. Nós temos, então, Jesus batizado por João no Jordão. Ele foi ali, desceu as águas, disse a João, deixa, porque nos convém cumprir toda a justiça. Ele desce as águas e quando sai da água, após iniciar o seu ministério, ele começa a pregar também o Evangelho. E aí nós vamos encontrar no final dessa sua missão aqui na terra, o texto que lemos de Mateus capítulo 28, quando ele ordena que o batismo seja realizado para aqueles que creem nele. De forma, queridos, que Jesus, então, ele institui o batismo, tanto pelo exemplo, como pelo seu mandamento. Se alguém perguntar, por que nós devemos nos batizar? Bom, antes de mais nada, Jesus deu o exemplo porque ele foi batizado. Se ele nem tivesse mandado fazer, nós já poderíamos fazer porque ele disse que seria modelo para nós, que seria exemplo para nós, que nós devíamos imitá-lo. Então, se ele foi batizado, nós já poderíamos ser batizados só pelo exemplo que ele deu. Mas ele também deu uma ordem, mandou a igreja batizar os que aceitam a ele como seu Senhor e Salvador. Portanto, o batismo foi instituído pelo exemplo e pelo mandamento de Jesus, para que cada crente dê testemunho público da sua fé através do batismo em águas. O batismo, como nós cremos, não é uma maneira de tirar pecados, não é uma maneira de fazer uma regeneração, mas é uma maneira de aquele que já teve os pecados limpos pelo sangue de Jesus e que já nasceu de novo, dar público testemunho da sua fé, dizendo, eu agora sou uma nova criatura em Jesus Cristo, glória seja dada ao nome de Jesus. A primeira coisa que gera uma certa controvérsia entre as igrejas é quanto à forma como alguém deve se batizar, ou deve ser batizado. Há diferentes formas de batismo. Tradicionalmente, nós temos 3 formas de batismo. A primeira, e a que nós utilizamos, é o batismo por imersão. Quando alguém é imerso, mergulhado, quando alguém fica totalmente submerso na água e em seguida é levantado dela, esse seria o batismo por imersão. Há também o batismo por afusão ou por derramamento. Alguém toma um recipiente, uma jarra com um pouco de água e derrama na cabeça da pessoa que está sendo batizado. Nós, a Assembleia de Deus, não fazemos esse tipo de batismo, a não ser num caso muito especial, quando a pessoa é um doente terminal, por exemplo, que não pode de maneira nenhuma ser batizado por imersão. E a última seria por aspersão, né? Quando a água é aspergida, é salpicada sobre a pessoa. Aí nós nunca fazemos esse tipo de batismo. Por que nós damos preferência ao batismo por imersão? Porque até as duas outras formas, a fusão e a aspersão, são mais fáceis de fazer, né? Batismo por aspersão você dá para fazer em qualquer lugar, não precisa nem de um tanque. E tendo uma pia e uma jarra d'água já dá para fazer por afusão. Por que nós preferimos o batismo por imersão, que dá até muito mais trabalho, tem que ter um tanque ou uma piscina para poder batizar as pessoas? É porque nós entendemos, queridos, que a forma que era praticada aqui no Novo Testamento era o batismo por imersão. Nós vamos ver diversos textos que mostram que realmente o batismo por imersão era o que era utilizado aqui no Novo Testamento e também é o que, nosso entender,
melhor traduz o significado do batismo para nós. Vamos ver esse batismo por imersão. Primeiro, nós temos muitas evidências literárias, evidências no texto bíblico, para apoiar o batismo por imersão. A começar da própria palavra grega para batismo, que na forma verbal é baptizo. O verbo grego aqui significa literalmente mergulhar, significa afundar, imergir. Uma pessoa que desce completamente dentro da água. Esse é o significado, tanto na literatura bíblica, como nos demais escritos no grego. O verbo batizar aqui sempre significa imergir, mergulhar. E nós vamos ver, pelas evidências do texto, que realmente a forma como o batismo era realizado aqui era feito num lugar onde as pessoas entravam na água, um lugar onde tinha muita água e, portanto, só havia necessidade disso se o batismo fosse por imersão. Por exemplo, diz que João Batista batizava no rio. Diz o Marcos capítulo 1, verso 5, toda a província da Judeia e de Jerusalém iam ter com ele e todos eram batizados por ele no rio Jordão. Não ao lado do rio, mas no rio. Principalmente no original, a palavra é muito clara que eles mergulhavam no rio, que eles entravam no rio para serem batizados. Imagine se você pegar o mapa bíblico e você vê que o rio Jordão está a uma certa distância de Jerusalém e as pessoas saírem de lá. E em Jerusalém havia água. Em Jerusalém haviam tanques, né? Nós conhecemos pelo menos alguns como o tanque de Betesda, o tanque de Siloé, e certamente era mais fácil você pegar a água de um poço daquele ou de um tanque e derramar na cabeça da pessoa, porque elas tinham que ir até o Rio Jordão para serem batizadas. Nós entendemos que era porque precisava ser imerso na água, né? Também quando Jesus foi batizado, diz, e logo que saiu da água, o que mostra que Jesus não estava à margem do rio, e João pegava um pouco d'água e derramava na cabeça. Jesus entrou no rio. Ele estava dentro do rio, dentro da água, quando foi batizado. De novo, favorece aqui o batismo por imersão. Ainda mais o texto bíblico diz, em João capítulo 3, que João batizava especificamente num lugar, em Enom, porque ali havia muitas águas, ou seja, porque ali o rio era profundo, porque ali havia profundidade suficiente no rio para batizar as pessoas, para as pessoas imergirem completamente na água. E não somente no batismo de João, quando ele batizou Jesus, mas nós vamos ver que na continuidade, os batismos eram feitos aonde havia bastante água. Veja no caso de Filipe, que batizou o eunuco de Candace, e quando ele pregou e o homem aceitou a Jesus, aí ele diz no texto, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco, irmãos, não era um homem pobre, um homem comum, era uma espécie de tesoureiro da rainha da Etiópia. Era um homem que não andava assim desprevenido, com certeza ele andava numa boa carruagem. Nós lemos no texto de Atos que era uma carruagem onde ele estava, né? E certamente com guardas, com batedores, com escolta, porque era perigoso viajar nas estradas. Ele era um alto designatário daquele reino. E é óbvio que uma pessoa dessa não vai fazer uma viagem longa de Jerusalém para a sua terra, era mais de 1.500 quilômetros de distância. Ninguém faria essa viagem sem ter água, sem ter um potinho d'água, uma quartinha, como nós dizemos, né? Sem ter alguma água. Ora, será que se fosse fazer o batismo por afusão, por derramamento, não podia pegar só um pouco daquela água e derramar na cabeça dele? Ele resolveu ser batizado
entendeu que podia ser batizado porque chegaram num lugar onde tinha um rio, um tanque ou alguma coisa onde tinha bastante água. Por essas referências todas, nós entendemos que o batismo praticado aqui no Novo Testamento era o batismo por imersão. Não era derramar água nem salpicar, mas a pessoa imergir completamente na água. Depois é que o batismo ele tem um símbolo, que é o símbolo do sepultamento e do novo nascimento. No batismo é como o crente está demonstrando que ele morreu, o velho homem, e que agora nasceu uma nova criatura em Cristo. Veja que em Romanos, Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então Paulo está dizendo que quando nós somos batizados, é como nós estivéssemos morremos com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, ao sair das águas, temos ali o símbolo de alguém que agora tem uma novidade de vida, uma nova vida em Jesus. Então é óbvio que derramar um pouco de água na cabeça não cumpre perfeitamente esse simbolismo do batismo. Né? Eu vi uma história de um pai que morreu um bicho na fazenda e ele mandou o menino ir lá enterrar e aquele pai, acho que defendia o batismo por afusão, e só quando foi um dia ou dois depois, ele sentindo aquele mau cheiro e dizendo: menino, você enterrou o bicho? E ele disse: pai, eu fiz como o senhor diz que deve ser o batismo. E ele foi lá e o menino tinha colocado só um pouco de areia na cabeça do animal morto, não estava realmente sepultado. Enfim, é que o batismo por imersão realmente melhor cumpre esse simbolismo da morte e da ressurreição que está ligado ao batismo. O batismo tem, portanto, esse significado da identificação com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós agora morremos com Cristo. O velho homem foi crucificado com Cristo, como Paulo diz lá, escrevendo aos Gálatas. O crente morreu para o mundo, morreu para a velha vida. E agora, saindo da água, ele demonstra que está em novidade de vida, que ele tem agora uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então há uma identificação no batismo, queridos. Não é que na hora do batismo isso aconteça, porque na realidade nós somos regenerados pela fé em Cristo. Então quando você crê em Cristo, você já se torna nova criatura. Mas no batismo você dá público testemunho de que isso aconteceu na sua vida. Quando alguém se batiza, está dizendo para todo mundo: eu morri com Cristo e agora eu sou uma nova criatura. O velho homem está morto e agora uma nova vida eu tenho pela fé em Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Também temos um outro símbolo no batismo, que é o símbolo da lavagem, da purificação dos pecados. No Antigo Testamento, a lavagem com água já era utilizada para demonstrar a pureza, a purificação. E aqui no batismo também nós temos essa identificação. Não é que aquela água vá tirar pecado de ninguém. É só o símbolo. O batismo é um símbolo de que os pecados foram lavados, de que fomos perdoados quando cremos em Jesus, e agora não há mais nenhuma condenação sobre nós. Lá em Atos capítulo 22, de novo nós temos aí a palavra dizendo: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Veja que
O nome do Senhor, ao ser invocado, ou seja, a fé em Jesus é que realmente vai lavar os pecados. Mas no batismo há uma identificação, um símbolo de que isso aconteceu na vida daquele que entregou a sua velha vida e agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Então o batismo tem essa identificação com a morte e a nova vida, a identificação com a purificação dos pecados que foi feito, e tudo aponta então para alguém que não é mais o mesmo, alguém que não vive mais a velha vida, mas tem uma nova vida em Cristo Jesus. E nesse ato de ser uma nova criatura, o batismo também simboliza a entrada ou a participação do crente no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que o batismo é essa maneira como nós fazemos para alguém se tornar membro da igreja. Porque veja como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então ele está dizendo que agora nós fazemos parte de um só corpo, e esse corpo é a igreja do Senhor. Ao batizar-se em águas, o crente está demonstrando: eu pertenço a essa igreja. Agora eu faço parte desse povo. Eu faço parte do corpo de Cristo. De novo, vamos lembrar, o batismo é só um símbolo, um testemunho. Você não se torna parte do corpo de Cristo quando se batiza. Você se torna parte do corpo de Cristo quando você crê em Jesus. Mas é no batismo que você está dando testemunho público de que você pertence a essa igreja, que você faz parte deste corpo. Esse é o significado do batismo. E ainda temos, queridos, um símbolo do batismo, ou seja, o batismo é um símbolo para nós. Não é um ato que faz as coisas acontecerem. Não é no batismo que você é nova criatura, não é no batismo que você se torna limpo, não é no batismo que você se torna parte do corpo de Cristo. Isso é um símbolo. É como alguém que já fez tudo aquilo, mas agora ele está dando público testemunho de fé. Quando alguém faz um curso, por exemplo, e você termina o curso, aí você recebe um diploma. Aquele diploma é apenas o símbolo do reconhecimento daquilo que já aconteceu. Não é o diploma que faz alguém, um médico, um advogado, um arquiteto, porque senão o sujeito ia ali e comprava um diploma e ok, já sou médico, tenho aqui o diploma. Não é o diploma que faz alguém um médico, mas o diploma é o que mostra para todo mundo que ele tem aquela formatura. Então também o batismo não é ele que faz de você uma nova criatura, mas é a demonstração pública, é a forma como você evidencia para as pessoas que isso já aconteceu na sua vida. Quando você aceitou a Jesus, você foi feito nova criatura. Quando você aceitou Jesus, você teve os pecados perdoados. Quando você aceitou Jesus, você já se tornou parte do corpo de Cristo. Mas no batismo em águas, você vai dar público testemunho de que todas essas coisas aconteceram na sua vida. Porque às vezes alguém coloca o batismo como sendo um meio de você receber a regeneração. Alguém que defende o batismo como sendo um sacramento, ou seja, uma forma de você receber a nova vida. Mas nós não cremos assim. O batismo não é uma condição essencial para a salvação, de forma que quem não for batizado não será salvo. Lá em Marcos capítulo 16, Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Aí ele continua dizendo: quem não crê será condenado. Ele não diz: quem não crê ou não for batizado será condenado. O que condena o homem é a falta de fé. E o que salva o homem é a fé em Jesus. Mas quando ele diz quem crê e for batizado, ele está dizendo quem crê e der
confissão, testemunho da sua fé. Paulo, de novo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz que nós precisamos crer e confessar. Ele diz, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é que a confissão é que torne a pessoa salva, é a fé que torna a pessoa salva. Mas é a confissão que faz com que todo mundo saiba que ele creu. Ele possa realmente dizer aos outros, eu criei em Jesus. Então o batismo é essa confissão pública de fé. Quando você se batiza, você está dizendo, eu agora pertenço a Jesus, pertenço a esta igreja, eu agora sou uma nova criatura e os meus pecados foram purificados quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia! Por isso o batismo é essa festa que nós fazemos aqui. Mas em alguns lugares do mundo, o batismo é feito de forma escondida. Porque se as pessoas derem testemunho de que mudaram de religião, elas correm risco de vida. Aliás, o primeiro batismo que foi feito aqui em Natal, foi feito à noite, no Rio Potengi, exatamente com medo de que houvesse perseguição, represária, que pudesse, porque quando alguém estava sendo batizado ali, as pessoas entendiam. Ele deixou aquela religião que tinha e agora abraçou a fé evangélica, a fé cristã. Então, o batismo tem este significado e é uma ordenança que nós devemos cumprir para poder dar testemunho de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como deve ser, então, realizado o batismo? Em primeiro lugar, já vimos que o batismo deve ser realizado por imersão, ou seja, alguém deve estar num local com água suficiente para que ele possa ser mergulhado nesta água. A única exceção aí seriam pessoas doentes, vamos dizer, alguém já está num estado terminal e aceita Jesus e diz, eu quero ser batizado, eu quero dar público testemunho da minha fé. E não dá para levar aquela pessoa para a água. Ela está numa cama de hospital, não tem como de maneira nenhuma mergulhá-la em água. Às vezes a pessoa está ligada a aparelhos. Então, em último caso, que poderia ser feito um batismo diferente desse. Um dos primeiros livros cristãos, depois da Bíblia, que é conhecido como o Didaquê, usado pela igreja primitiva, ele já colocava essa possibilidade de se batizar, não sendo por imersão, alguém que tivesse assim doente, impossibilitado de ser batizado, imerso em águas. E também ele deve ser realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme nós lemos aqui Jesus dando esta ordem, batizando no nome da Trindade Santa. O batismo, então, queridos, é essa pública demonstração de fé de quem aceitou a Jesus, mas que aceita também a obra do Pai e do Espírito Santo, porque a salvação é uma obra conjunta da Trindade. É uma obra que Deus, o Pai, planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo aplica à vida daquele que crê. Assim nós entendemos que deve ser o batismo. Embora que no Novo Testamento, nós vamos encontrar também algumas ocasiões que diz que alguém foi batizado em nome de Jesus. De fato, Jesus é a figura principal do batismo. Porque já vimos claramente que o batismo nos identifica com a morte de Cristo. Cristo, portanto, é a figura principal. Não quer dizer que, sendo batizado em nome de Jesus, apenas a pessoa não creia no Pai ou no Espírito Santo, mas está enfocando, está mostrando, evidenciando que Jesus é a figura principal no batismo, porque foi Ele que realizou esta obra pela qual nós somos salvos. Mas o nosso credo, o nosso cremos da Assembleia de Deus, diz que o batismo deve ser realizado por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer dizer, queridos, que se alguém batiza só em nome de Jesus,
E se alguém faz um batismo por derramamento, por afusão, não quer dizer que não seja uma forma válida de batismo. O que nós precisamos ter como uma doutrina que não abrimos mão de maneira nenhuma é a doutrina da regeneração, da salvação somente por Cristo. A doutrina da salvação apenas pela fé. A doutrina da Escritura como única regra de fé e prática. Essas doutrinas essenciais são inegociáveis. Mas, em alguns detalhes como estes, a forma de batismo, a fórmula também pela qual alguém será batizado, há diferentes interpretações. E isso não torna inválido um batismo que seja feito de maneira diferente da qual nós fazemos. Nós fazemos assim porque acreditamos que esta é a maneira que melhor cumpre o que Jesus mandou e melhor cumpre o que simboliza o batismo. Mas há outras interpretações. A igreja, em algumas ocasiões, teve verdadeiros debates que levaram a divisões por causa destas coisas. Não devemos nos pegar aos detalhes para nos separar. Devemos buscar a conciliação naquilo que não é doutrina essencial. Agora, naquilo que é fundamental, aí não temos como negociar. A fé em Cristo somente para a salvação é inegociável. Nós vemos que o batismo deve ser feito assim. Agora, perguntas que se faz. Quem deve ser batizado? Quem é que pode se batizar? Quem vai descer as águas batismais? E a resposta óbvia é aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. O batismo, portanto, é uma declaração de fé em Cristo. Não podemos batizar alguém que ainda não confessa Jesus como seu Salvador. Nem precisamos estabelecer uma série de critérios. Você só pode ser batizado depois que você lê a Bíblia toda, depois que você tiver 4 ou 5 anos de crente, depois que você já tiver ganhado umas 2 almas para Jesus. Não, essas não são condições bíblicas. A condição bíblica é: quem pode ser batizado? Quem crê em Jesus como seu Salvador. E aí nós vemos, por exemplo, os que creram no dia de Pentecostes. O texto diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quem foi batizado em Pentecostes? Aqueles que receberam a palavra, aqueles que creram. Foi um batismo grande nesse dia, né? Quase 3.000 almas. O Rio Jordão, ou o tanque onde foi feito isso, ficou cheio de gente aqui. A igreja começou já com um grande número de batismos, mas só foram batizados aqueles que creram. Também os que creram lá em Samaria, diz o texto, Atos capítulo 8. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então só eram batizados porque eles creram naquilo que Filipe estava pregando. Lá na casa de Cornélio, Pedro pergunta: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Lá na casa de Cornélio, eles creram. Ainda Pedro estava falando e eles já creram e o Espírito Santo já veio sobre eles. Então, porque creram, foram batizados em águas. De novo, o carcereiro de Filipos é outra evidência. Atos 16, ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Veja que ele foi batizado e a sua casa foi batizada, como diz o texto em seguida. Ele e todos os seus foram batizados, mas porque todos ouviram a palavra e todos creram. O texto é muito claro. Aqui não está dizendo que se você crer, toda a sua casa será salva. Não é uma promessa de Deus dessa maneira. A promessa aqui é:
todo aquele que crê será salvo. Isso é para você e é também para todos da sua casa. Se você crê, você será salvo. E aqui diz então que todos da sua casa ouviram a palavra, todos eles creram e todos foram batizados porque creram em Jesus. Da mesma maneira lá, Filipe pregando ao eunuco, e ele pergunta, tem aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz, é lícito se creres de todo o coração. E porque ele creu, ele foi batizado. Então, se você já creu em Jesus, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, você é um candidato ao batismo. Você já deve, então, procurar batizar-se em águas para poder dar público testemunho da sua fé. Lá em Éfeso e em outros textos, nós vamos encontrar da mesma maneira. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto, é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, só podemos batizar quem crê em Jesus. Há, às vezes, algumas instituições por aí que promovem batismos que parece que qualquer um que entrar na fila é batizado ali, mas a Bíblia não nos ensina assim. O batismo em águas é uma demonstração de fé. Se você creu, então você deve ser batizado. Se alguém não confessou Jesus como seu Salvador, o batismo não tem significado para ele, porque o batismo é esta declaração de fé. E podemos perguntar então, se quem crê pode ser batizado, quem é que pode batizar uma pessoa? De novo, nós vamos olhar para o texto do Novo Testamento. Jesus deu esse mandamento de ir e batizar as pessoas, e esse mandamento foi dado, portanto, à igreja. A quem Jesus mandou pregar o Evangelho, dizendo, ide e pregai o Evangelho, apenas aos apóstolos ou a todos os crentes? A todos os crentes. E o mesmo mandamento diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a igreja recebeu esta ordem de batizar. Quando nós olhamos no texto bíblico, por exemplo, no dia de Pentecostes, tivemos aquele grande batismo de quase 3.000 almas, né? Pedro possivelmente batizou naquele dia. Mas será que somente os 12 batizaram 3.000 pessoas? Ia ficar um pouco pesado para eles, né? É lógico poder acreditar que os irmãos, pelo menos os 120 que estavam no Pentecostes, ajudaram a batizar aqueles novos crentes. Até porque lá na casa de Cornélio nós lemos que Pedro mandou que eles fossem batizados. Diz o texto de Atos 10. Mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ou seja, não foi Pedro que batizou naquele dia lá em Cornélio. E quando você olha o texto anterior, diz que foram Pedro e alguns irmãos convertidos com ele. Então quem batizou? Provavelmente os irmãos que foram com Pedro, porque o texto diz que ele mandou que eles fossem batizados. E aí nós vemos depois Filipe, que era um dos 7 diáconos, foi quem batizou lá em Samaria e também batizou o eunuco etíope. Quando Paulo aceita Jesus, quem é que batiza ele? Ananias, um cristão, né? Um crente que não é dito que ele era pastor, nem diácono, nem presbítero. Enfim, queridos, entendemos que qualquer cristão pode batizar alguém se ele dá a declaração pública de fé. Qualquer cristão pode batizar uma outra pessoa. Olhando para o que o próprio apóstolo Paulo fez, por exemplo, ele diz em 1 Coríntios que batizou pouca gente. Olha o que ele diz. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Paulo diz que batizou pouquíssima gente. Então quem é que batizou Lídia e a sua casa? Quem é que batizou o carcereiro de Filipos e toda a sua casa? Quem batizou outros crentes lá em Corinto que o texto diz que foram batizados? Não foi Paulo.
porque ele diz que não batizou além daquelas poucas pessoas citadas aqui. Então, quem deve ter batizado foram os crentes que estavam com ele lá. Talvez Silas, talvez algum outro irmão que batizou. O fato é que diz aqui o texto bíblico que muitos foram batizados, mas que Paulo mesmo não batizou a maioria dessas pessoas. Então, nós na igreja, tradicionalmente, temos um ministro que faz o batismo. Mas em algumas situações, um presbítero faz o batismo. Mas se alguém lá no campo missionário, ou em qualquer outro lugar, pregou a uma pessoa e ela aceitou a Jesus e não há nenhum oficial da igreja ali, qualquer cristão pode batizar aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na igreja, se nós temos um corpo formado de diáconos, de presbíteros, de pastores, então eles representam melhor a igreja para batizar os novos crentes. Mas, biblicamente falando, qualquer cristão pode batizar o outro. É bom que se saiba isso, porque de repente alguém está numa cidade distante, alguém aceitou a Jesus como seu Salvador, pode ser até que nem tenha uma igreja evangélica naquela cidade, e ele fique pensando, e agora? Eu não posso batizar, eu tenho que procurar alguém. Mas na Bíblia Sagrada nós vamos ver que essa ordenança para batizar foi dada à igreja e que, portanto, qualquer cristão que pertença a essa igreja pode batizar. Embora, havendo oficiais dessa igreja, melhor que eles que representam a liderança da igreja possam fazer isso, dando testemunho de que aquela igreja de fato está abraçando aquele crente, está confirmando a conversão daquela pessoa em Jesus. Há uma última questão importante a ser analisada quando falamos do batismo, é porque nós, a Igreja Assembleia de Deus e muitas outras igrejas evangélicas, batizamos apenas adultos, ou pelo menos adolescentes daí para cima, batizamos alguém que possa crer e confessar essa fé. Alguém que já tenha uma condição de entender o que é crer em Jesus e confessar essa fé. Então nós não batizamos recém-nascidos, porque entendemos que o recém-nascido não tem como crer e nem como confessar aquilo que está fazendo ali, portanto não batizamos crianças. No entanto, há alguém que faz isso. A Igreja Católica, por exemplo, batiza a criança porque ela acredita que o batismo é necessário para a salvação. Ela crê que o batismo não é só uma ordenança, é um sacramento, que aquele que não for batizado não será salvo, porque o batismo em si mesmo traz a regeneração. E a criança que não pode crer, eles dizem, mas a fé da igreja, a fé dos pais, a fé do corpo que está ali batizando, vai substituir a fé da criança naquele ato. O que nós, evangélicos, pensamos sobre isso? Em primeiro lugar, nós cremos, queridos, que a salvação é alcançada exclusivamente pela fé. Quem não crê não será salvo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele deixa muito claro, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Crer e confessar, portanto, é individual. Ninguém pode crer pelo outro. Ninguém pode confessar Jesus pelo outro. Somente aquele que crê e confessar é que será salvo. Então, nós cremos que aquele que não tem condição de mostrar a fé, de confessar Jesus, não pode então ser batizado, porque ele não foi salvo. Ele só pode ser batizado quando ele dá testemunho da sua fé. E quando alguém crê em Jesus, já dissemos, o batismo não é algo que implique em não ser salvo se ele não fizer, ou seja, algo estritamente necessário. O batismo é somente a forma de confissão pública que nós fazemos. Mas, por exemplo, o ladrão da cruz, lá em Lucas capítulo 23, ele creu em Jesus e ele foi para o céu.
Nós cremos nisso. Alguém pode duvidar disso? Eu creio que não. Porque quem foi que disse que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia? Foi o próprio Jesus. Então não há o que discutir. Será que ele foi salvo? Será que ele foi para o paraíso? Será? Não há o que discutir. Porque quem garantiu a ele foi aquele que salva. Aquele que garante a entrada no paraíso foi quem garantiu aquele homem. É óbvio que ele está salvo. Mas ele não foi batizado. É porque, de novo, vamos lembrar. A condição para ser salvo é a fé. Quem crê e for batizado quer dizer crer e confessar. Aquele homem confessou Jesus ali na cruz quando chamou de Senhor, quando disse que o reino era dele e quando pediu que ele se lembrasse dele no seu reino. Ele não foi batizado, mas foi salvo. Nós vemos então que a salvação é obtida pela fé. O batismo é a forma de publicar, de dizer a todos que alguém já creu em Jesus. Mas se alguém não puder ser batizado, não deixará de ser salvo por causa disso. Porque o batismo não salva, o batismo apenas confessa a salvação que já foi recebida. Nós temos algumas igrejas que batizam crianças, igrejas evangélicas até, porque dizem que o batismo é como se fosse a circuncisão para os filhos dos crentes. Então, todo menino, filho de pais crentes, é batizado no entendimento deles, substituindo a circuncisão. Vamos lembrar que a circuncisão foi Deus que instituiu para os judeus como meio de entrada na velha aliança. Alguém só era considerado fazendo parte da aliança de Deus com os judeus se ele se circuncidasse. Quem não fosse circuncidado não fazia parte da velha aliança. Deus deu mais a ordem que o menino, no 8º dia de nascido, fosse levado até a sinagoga ou até o templo para ser circuncidado pelo sacerdote. E ali na sinagoga, geralmente, há uma cadeira revestida de veludo, que é chamada a cadeira do profeta Elias, onde o sacerdote se assenta, toma a criança, ele tem uma lâmina curva, já feita especialmente para isso, e ali então ele faz a circuncisão. Era o meio de entrada na velha aliança. Algumas igrejas que batizam crianças dizem que o meio de entrada era válido para as crianças pela circuncisão. Na nova aliança seria pelo batismo. E aí eles citam textos como de Colossenses, capítulo 2, verso 11 em diante, que diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, no texto aqui, Paulo faz uma associação do batismo com a circuncisão. Mas nós entendemos, queridos, que apesar da Bíblia fazer essa ligação, e apesar até de termos no Novo Testamento diversos textos em que famílias inteiras foram batizadas, como a família do carcereiro, que nós já estudamos, a família de Lídia e outras famílias, a família de Estéfanas, Paulo diz, foram batizados, mas nós entendemos que aquelas famílias creram, toda a família, em Jesus. Ou seja, nós cremos que o batismo, ele tem uma certa semelhança com a circuncisão por ser um sinal externo de algo que já aconteceu interiormente, que foi a decisão de participar daquela aliança. No entanto, em primeiro lugar, fica claro no texto do Novo Testamento que nem todo nascido judeu é de fato um judeu convertido. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, nem todos os que são de Israel são israelitas. Alguém podia ser circuncidado, mas não ter realmente uma fé no Deus de Abraão. E quando nós olhamos para a nova aliança, aí vemos o seguinte, que na igreja a entrada é voluntária e é feita de maneira espiritual e interior. Ou seja, alguém que aceita a Jesus como seu Salvador vai dar público testemunho
do que já aconteceu lá dentro no seu coração, o novo nascimento. Portanto, na velha aliança, o filho de judeu já nascia judeu. Mas na nova aliança, o filho de crente não é necessariamente crente. Até porque Deus não tem neto, só tem filho, né? Nós somos filhos de Deus. A Bíblia nunca fala de neto de Deus. Não, você é filho de um filho de Deus, você já é de Deus. Não. Como alguém se torna filho de Deus? João capítulo 1 vai dizer, aos que creem no seu nome. Então alguém que aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. Se alguém não crê em Jesus, ele não pode ser batizado, como se o batismo o tornasse parte daquela aliança. No Novo Testamento, famílias inteiras aceitaram a Jesus, e alguém diz, mas a família toda foi batizada. Certamente isso incluía crianças. Em primeiro lugar, não diz aqui no texto que crianças foram batizadas, recém-nascidos. Apenas diz que a família toda. Mas no caso tanto do carcereiro como de Lídia e outros, diz também que a família inteira creu em Jesus, que a família inteira ouviu a palavra, que a família inteira, portanto, aceitou a fé em Cristo. Porque senão, queridos, batizar uma pessoa que não crê em Jesus não traz benefício nenhum para essa pessoa, de nada adianta. Assim nós cremos que o batismo, olha o texto de Atos 18:8. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, ou seja, ele creu e os da sua casa também creram. E muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Só são batizados aqueles que creem em Jesus. De novo, no texto de Atos capítulo 16, nós vemos que aquela família inteira creu, ouviu e foi batizada. Depois de tudo isso, alguém pode perguntar, mas se o batismo não salva, se o batismo não regenera, se o batismo não tira pecados, então para que eu vou me batizar? Qual é o benefício de ser batizado? Bom, antes de mais nada, queridos, o batismo é um mandamento, é uma ordenança. Então todo aquele que obedece ao Senhor já é abençoado só por obedecer. Só em cumprir um mandamento você já é abençoado. Se o mandamento não trouxesse benefício nenhum para você, mas a bênção de Deus está sobre aquele que obedece. Se Jesus mandou que fossem batizados, então nós devemos ser batizados simplesmente pela bênção de obedecer ao Senhor e também a alegria de confessar publicamente a fé em Jesus. Somente quem estava em trevas, somente quem estava sobre o peso opressor do pecado, somente quem estava consciente da sua condenação e agora alcança a fé em Jesus, pode entender a alegria que é aceitar a Jesus como seu Salvador. É mais do que alguém que estava para morrer caindo de um precipício ou para morrer, para ser fuzilado num paredão e agora foi salvo. Porque aquele que aceita Jesus é salvo por toda a eternidade. Então, quando nós nos batizamos, nós temos a bênção de estar obedecendo a Deus que ordenou o batismo. E temos a alegria de dizer para todo mundo, eu sou uma nova criatura, eu agora tenho uma nova vida, eu agora sou outra pessoa, aquele velho homem morreu, agora eu tenho uma vida eterna com Deus, uma vida de abundância para morar no céu. Aleluia! Isso é uma alegria muito grande, queridos. De forma que todo crente deve procurar cumprir esta ordenança de Jesus e batizar-se em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes alguns crentes, eu vejo ainda uma certa resistência. Não quero batizar agora. Por que não quer batizar agora? Não sei. Às vezes a pessoa tem uma preocupação de dizer assim, não, mas é porque eu não sei se eu estou bem firme na fé. Ou às vezes diz assim, não, é porque se eu cometer algum pecado, eu vou ser disciplinado.
Ora, ninguém deve ter esse tipo de preocupação, porque o batismo, queridos, não é ele que salva. O batismo é uma demonstração de que você creu. Se você creu em Jesus, se a sua fé ainda não está madura, então continue na fé em Jesus, crescendo cada dia. O batismo não vai mudar nada nisso. Pelo contrário, talvez por dar um público testemunho de fé, você então tome aquela responsabilidade maior de dizer, não, agora todo mundo sabe que eu sou crente, eu já me batizei, agora eu tenho que manter realmente a minha fé e o meu compromisso com Jesus. E se você tem medo da disciplina, a disciplina não faz medo. Faz medo é pecar e ir para o inferno. Isso é que faz medo. A disciplina, quando a igreja aplica, é exatamente para que o crente se corrija e não peque mais, para não ir para o inferno. Ninguém deve ter medo de disciplina, deve ter medo de pecar, deve ter temor no coração para não cometer pecados, porque pecados encobertos e não disciplinados levam para o inferno, mas pecados confessados e disciplinados acabam trazendo a renovação, acabam trazendo o perdão para esta pessoa. Então, querido, se você não se batizou ainda, mas se você já creu em Jesus, veja a melhor maneira, veja o próximo batismo que é possível você participar. E com alegria, dê esse público testemunho de fé, porque isso é uma ordenança de Deus para a sua igreja. Não é uma opção, é uma ordem do Senhor. Nós devemos, portanto, ter o zelo, o interesse, o desejo de descer as águas batismais. Me preocupa um crente que não quer se batizar. Às vezes um filho de crente que ainda não foi batizado, ou um novo convertido, que fica com alguma resistência. Eu só penso que é porque ele não entendeu ainda qual o significado do batismo. Se ele entender isso, não há por que ter resistência. Se eu já tenho uma nova vida em Jesus, eu preciso contar para o mundo todo essa novidade. Eu preciso dizer para todo mundo, eu sou um novo homem, eu tenho uma nova vida. Faça isso, dê público testemunho da sua fé. Receba a bênção que vem pela obediência, ao cumprir esta ordenança de Jesus para a sua igreja, que mandou que nós batizássemos e, portanto, mandou que os crentes fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que sejamos cumpridores da sua palavra, possamos entender o que é o batismo e possamos deixar que ele seja algo extremamente alegre e natural para mim e para você. Vamos, portanto, quem não é batizado ainda, cumprir esta ordenança na sua vida. Amém, queridos irmãos?